Olá, boa noite, tudo bem? Como é bom nós estarmos mais uma vez aqui para nós meditarmos na palavra de Deus. Hoje é quarta-feira e eu tenho certeza que você quer colocar diante de Deus os seus pedidos, as suas necessidades, não é verdade? Toda quarta-feira nós colocamos os nossos pedidos, as nossas orações. E Deus conhece as suas necessidades agora. Ele sabe exatamente o que você precisa agora. Por mais que a gente não esteja junto e você não possa expressar agora, esse momento, a sua necessidade, eu quero abrir a oportunidade para você colocar diante de Deus o seu pedido. E eu quero orar com você agora por esse pedido especial. Vamos orar nesse momento? Vamos? Feche seus olhos agora, nós vamos orar. Querido amado Deus, há pessoas agora que estão conectadas conosco e que querem realmente se aproximar do Senhor e têm alguma preocupação, alguma necessidade, Pai. Toma em suas mãos a vida desses, ajuda-os a estarem se aproximando do Senhor, a estarem ligados com o Senhor. Por favor, Pai, tome a preocupação que essa família, que essas pessoas têm, e que seja feita de fato a sua vontade. Nós rogamos em nome de Salvador Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Meus queridos, nós vamos continuar a série de estudos que nós estamos fazendo, que é baseado no livro Reavivados, o Reavivamento Prometido, do Mark Feeling, E nós vamos continuar aqui com aquele tema falando sobre a oração. Nesse momento eu queria falar um pouquinho sobre a atitude de oração que Jesus tinha. Sabe, meus queridos, segundo a palavra de Deus, nós vemos que Jesus a todo momento ele estava orando, ele buscava a Deus. E eu, quando olho para esses episódios, eu vejo o quanto eu preciso ainda mais buscar a Deus. Pense que Jesus ele não tinha uma natureza pecaminosa. Ele tinha uma natureza antes da queda de Adão. E ele sim sentia a necessidade ainda assim de estar buscando a Deus. E nós, quanto mais que somos pecadores, necessitamos ainda mais de Deus. Só seremos vitoriosos de fato, só iremos vencer a nós mesmos, só iremos vencer a nossa natureza falha e pecadora que nós temos se nós estivermos realmente ligados com Deus. E olha só o que o livro de Marcos diz sobre a atitude de oração que Jesus tinha. Marcos, capítulo 1, verso 35. Eu vou ler vários textos hoje e lá diz o seguinte, tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Olha que interessante, Jesus tomando de madrugada, eu não sei qual horário que seria, mais ou menos isso, mas entre 2 horas da manhã até as 5 da manhã, são horários da madrugada, ele acordava e ia orar. Isso impressionava o coração dos discípulos. Ele ia a um lugar retirado e a sós falava com Deus. Mas no livro de Lucas também fala sobre isso. Lucas capítulo 5, verso 16, lá vem falar uma coisa bem interessante para nós, que também está falando sobre a atitude de Jesus de oração. E ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Que coisa, Jesus tomando uma atitude de ir a Deus, sempre buscar a Ele, às vezes sozinho, às vezes não, a maior parte do tempo sozinho, ele se retirava e buscava a Deus. Era ali que ele carregava suas energias espirituais para enfrentar o dia. E o que me chama a atenção é que Jesus, ele, por mais que fosse uma pessoa muito ocupada, pelo que a gente vê nos evangelhos, ele era uma pessoa ocupada, as pessoas iam até ele estava sempre indo para as aldeias para pregar o evangelho e assim por diante, ele não era tão ocupado ao ponto de não poder ter tempo para orar. E hoje, talvez, no dia a dia que nós estamos vivendo hoje, a gente possa estar tão ocupado com tantas coisas, ocupado para não ter poder espiritual. Isso não pode acontecer. Nós precisamos realmente tirar o nosso tempo para orar. Eu acho interessante o que R.A. Horner, ele diz. Ele diz o seguinte, estamos ocupados demais para orar e ocupados demais para ter poder. Temos muitas atividades, mas pouco êxito. Muito serviço,
mas pouca conversa. Muitas máquinas, mas pouco resultado. Que coisa, né? Isso não mudou. Continuamos a mesma coisa ainda, a mesma questão continua até hoje. Será que é assim que tem sido a sua vida? Nós estamos tão atarefados de tantas coisas e pensamos em tantos resultados que nós queremos para a nossa vida pessoal, na vida profissional talvez, ou para qualquer outra coisa da nossa vida, e não estamos tendo tempo a sós com Deus. Nós precisamos desse tempo. O livro Educação, da escritora Ellen White, diz o seguinte, ó: mesmo nas horas de devoção, muitos deixam de receber a bênção da comunhão real com Deus. Ou seja, tem pessoas que até vão à comunhão, mas não recebem o poder. Estão com demasiada pressa, com passos precipitados, apertam-se ao atravessar o grupo dos que têm adorável presença de Cristo. Detém-se possivelmente num momento de recinto sagrado, mas não para esperar o conselho. O conselho que ela diz é o conselho divino, ouvir a voz de Deus. A oração é o abrir o coração a Deus, mas também é ouvir a voz de Deus. Não tem tempo de ficar com o mestre divino, e com o seu fardo eles voltam ao seu trabalho. Ou seja, pesado como estão, eles não colocam os fardos diante de Deus. Isso está no livro Educação, página 260. Meus queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Se nós queremos vencer as forças do mal, os desafios da nossa vida ao lado de Deus, é necessário que nós venhamos estar buscando a Deus de joelhos, na presença dele, né? O diabo não irá vencer se nós estivermos realmente confiando em Deus e com a nossa vida entregue nas mãos de Deus, né? Eu acho interessante o que a palavra de Deus diz lá no livro de Crônicas. Talvez você já tenha lido, com certeza você já leu, livro de Crônicas, segundo Crônicas, né? Segundo Crônicas, capítulo 7. Deixa eu achar aqui. Verso 14. É uma promessa maravilhosa que a Bíblia nos diz aqui. 7, verso 14. Diz o seguinte para nós: se o meu povo, a Bíblia está dizendo para mim e para você, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que promessa maravilhosa! É ou não é? Que coisa linda! É isso que a palavra de Deus diz. Se nós nos aproximarmos em oração, Ele irá se aproximar de nós e nós iremos realmente receber o poder para sermos vitoriosos, né? Meus queridos, para nós existem alguns princípios para a gente orar, para nós orarmos, né? E eu queria falar sobre 4 princípios de oração. O primeiro princípio que a gente precisa ter é de nós separarmos um tempo, assim como Jesus fazia, um tempo para orar durante o dia. O ideal é que você separe pelo menos a parte da manhã, o primeiro horário, busque a Deus e ore. É uma oportunidade que você tem. Começar o dia ao lado dele é essencial. Esse é um caminho. Claro, quando você for dormir também é importante você orar, colocar nas mãos de Deus, né? E essa oração, eu estou falando do primeiro princípio, separe um tempo. Mas na oração você também pode acrescentar, colocar algumas coisas nessa oração sua. Primeira delas, ao orar, tenha uma atitude de adoração a Deus, né? Louve a Deus pelo que Ele é. Louve a Deus como o salmista fazia. E se você abrir o Salmo 22, verso 13, você vai ver a atitude de louvor a Deus. O Salmo 50, verso 23, lá diz também que nós devemos glorificar a Deus. Então louve a Deus porque você é criador, porque eu tenho vida, eu te louvo por tudo isso, né? Essa é uma atitude que você precisa ter na oração. Segunda atitude que você precisa ter na oração que você vai fazer a sós: confesse os seus pecados.
Coloque diante de Deus e reconheça que você precisa dele e que você é um pecador e que é ao lado dele que você será vitorioso mesmo. Confesse que você tem falhado diante de Deus, né? Eu acho interessante a atitude dos discípulos. Atos dos Apóstolos, página 37, diz o seguinte: os discípulos sentiam a necessidade espiritual e suplicavam do Senhor a santa unção que os devia capacitar para o trabalho de salvar vidas. Maravilha, né? Terceira atitude na oração: agradeça a Deus pelas coisas boas. Não tem como você dizer que não tem coisas boas na sua vida. Comece a olhar as coisas boas. Veja o privilégio de ter os seus parentes. Veja o privilégio, se você não tem os parentes, o privilégio de ter vida, de estar respirando, a oportunidade de salvação. Então agradeça a Deus por todas essas coisas. Pelo pão, pelo alimento, tenha essa atitude, né? Essa é a atitude que nós devemos sempre ter. Efésios capítulo 5, verso 18 e 20 fala sobre isso, né? E a quarta atitude também de oração que nós precisamos ter é súplica. O que é isso? É você colocar diante de Deus as suas ansiedades, as suas lutas, as suas batalhas, os seus fardos, as suas preocupações. Lá no livro de Hebreus, se você abrir a Bíblia lá, você vai ver que ali nós podemos colocar as nossas súplicas diante de Deus, né? Hebreus capítulo 4, verso 16. Olha o que diz lá a palavra de Deus para nós. Olha o que ela vem nos dizer. 4, verso 16 diz o seguinte: acheguemo-nos, portanto, confiantemente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça, socorro em ocasião oportuna. Então, coloque diante de Deus as suas súplicas. E a partir daí, você irá ver o cuidado de Deus. Então, a primeira atitude é ter uma atitude a sós, certo? A segunda atitude é também ler a Bíblia de forma fervorosa. Para você ter uma oração realmente conectada com Deus, você precisa conhecer esse Deus. E para conhecer esse Deus, você encontra a palavra de Deus. Ele já nos deixou tudo que nós precisamos. Quanto mais oramos, mais queremos ir à palavra de Deus. Quanto mais vamos à palavra de Deus, mais nós queremos orar. É um ciclo que Deus faz com que nós venhamos realmente buscar a Ele. Mas quando você for orar, ler a Bíblia, leia em uma atitude de oração também. Leia e pense assim: o que Deus quer dizer para mim? O que Deus quer me mostrar? O que Deus quer me ensinar através dessas palavras maravilhosas, né? Pode ser através de um salmo, um episódio dos evangelhos. O importante é que você esteja sempre buscando a Deus, através da palavra dele, né? Aprenda a orar, e eu achei interessante isso, né? Essa é uma outra atitude. Nós estamos vendo, tem uma atitude de oração a sós. Leia a palavra de Deus. Aprenda a orar de forma audível. Algumas pessoas dizem que nós não podemos orar porque de forma audível, falando, porque o inimigo de Deus pode ouvir a nossa oração. Veja só o que o livro Testemunhos para a Igreja, página 346, diz: ao som de fervorosa oração, todo exército de Satanás treme. Então, Jesus orava de forma audível, muitas vezes, né? Quando você estiver a sós, talvez seja a oportunidade de você falar um pouco mais com Deus. Só você e Deus, mas de forma audível, né? O inimigo de Deus irá realmente ficar bem longe disso. E o quarto princípio que nós vemos: participe de grupos de oração. É claro que agora, nesse momento, nós não podemos fazer isso, né? Mas é importante que nós venhamos estar orando juntos. Orar juntos. Pastor, mas agora, nessa pandemia? Não sei. Sabe o que você tem que fazer? Ligue para alguém e fale: vamos orar juntos. Você precisa disso. Você conhece, você tem alguém de fé que possa orar junto com você? Você tem orado com alguém, junto com alguém, em algum momento durante essa semana? Você precisa fazer isso. Jesus fazia isso
Eu tenho que fazer isso, todos nós precisamos disso. Existe um poder maravilhoso quando nós oramos juntos, né? E quando acabar a pandemia, procure se reunir realmente nas casas e orarem juntos, né? Faça realmente e tenha uma atitude de oração. É isso que é necessário para nós. Meus queridos, ali a revista Review and Herald Ellen White escreveu da seguinte forma: o reavivamento significa a renovação da vida espiritual, uma vivificação das faculdades do espírito, do coração e o surgimento da morte espiritual. Ou seja, Deus irá reavivar a nossa vida de forma que nós venhamos realmente reviver espiritualmente. Mas para isso nós precisamos ter uma atitude de oração. Pratique, ore, tire tempo. Deus quer nos abençoar através das nossas orações mais do que nós queremos orar. Sabia disso? Então basta você ir até Ele hoje. E eu quero convidar você a fazer uma oração nesse momento, para que nós venhamos ter essa atitude de oração. E eu tenho um desejo no meu coração, de nós realizarmos um ministério específico na igreja. Ainda quero fazer isso, e eu vou fazer. De um grupo de pessoas que estejam orando pelo nosso trabalho, pela igreja, por pessoas que necessitam, né? E se você tem algum pedido especial de oração, eu peço que você mande para mim via WhatsApp, para que eu esteja orando por você, tá bom? Vamos orar nesse momento? Querido amado Deus, pedimos que o seu Santo Espírito esteja a nos guiar, que todos que estão hoje ouvindo e assistindo esse sermão possam realmente se encontrar com o Senhor e separar tempo para estar contigo, receber o poder do seu Santo Espírito, estudar mais a sua palavra assim e estar realmente com uma atitude de oração, Pai. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a você. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu.
Cristo Jesus habita em mim, Espírito luz, Deus de Israel, Cristo Jesus habita em mim, Espírito